Então hoje nós vamos para a parte 2 de como eu fiz para passar em concurso público. Você tá vendo que o meu óculos tá bem aqui, ó. Ele tá bem aqui, porque se eu colocar ele bem aqui certinho, aparece a minha janela. Eu tô em frente à minha janela, então eu tenho que colocar ele aqui, mais ou menos. Então bora lá para a parte 2. Então, para quem não me conhece, meu nome é Malu Santucci, sou técnica de enfermagem. Nesse canal eu dou dicas e técnicas de enfermagem. Então, gente, para você que está fazendo provas para passar em concurso público, que seja da área da saúde, né, técnico de enfermagem ou para enfermeira, nesse vídeo eu vou falar para vocês 3 dicas e no final eu vou dar uma dica bônus de como eu faria hoje em dia para passar em concurso público com essa tecnologia de hoje em dia. A dica número 1, estude as provas anteriores da banca que você prestou concurso. Então, existe uma plataforma que ela se chama PCI Concursos. Eu vou deixar aqui para vocês verem do ladinho. Essa plataforma, ela te dá as provas anteriores, né? Então, você clica lá no Google, escrever PCI Concurso, aí vai aparecer essa parte aqui, né? Na verdade, da banca que tá ali, né? Que tem um concurso público ali. Às vezes é Quadrix, às vezes é VUNESP. Então, a banca que você se inscreveu, estude as provas anteriores dessa banca. E como que você vai estudar as provas anteriores? Ela tem todos os concursos públicos desse ano, do ano passado, os que estão abertos, os que estão fechando, os que já fecharam. Tem tudo falando sobre concurso público. E também tem as provas anteriores. E aí você entrando nessa plataforma, você clica o estado onde você mora, estado de São Paulo, Bahia, Mato Grosso, você coloca ali o estado, clica em concurso para você ver os concursos que estão abertos e depois você vai descendo, embaixo está escrito provas, que são as provas anteriores, ou seja, as provas dos anos anteriores. Você vai ali escolher 2 provas anteriores da banca que está aberta ali, aquele concurso público. Se for da VUNESP, você vai nas provas anteriores da VUNESP de 2 anos atrás. E aí você tira ela, na verdade eu tirei ela na Lan House, peguei ela, tirei tudo no papel e fiquei estudando pelas provas anteriores. O segredo de você estudar as provas anteriores é você pegar os tipos de pergunta que a banca faz e as pegadinhas que derrubam a gente na hora da prova. Então a dica número 2 é, estude a resolução do Corém. Sim, é chato, né? É chato a gente ficar estudando essas regrinhas aí do Corém, mas a gente precisa estudar as principais que sempre caem em concurso público. E quais são essas resoluções principais? Uma delas, gente, é a imperícia, imprudência e a negligência. Sempre cai pergunta sobre essa resolução. Então, como cai mais ou menos? Toda vez caía, eu sempre errava. E aí eu comecei a prestar atenção, falei, bom, eu vou estudar essa resolução, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais errar essa resolução. E aí eu falei, eu vou estudar essa resolução e vou entender, porque não adianta você decorar. Você tem que entender, porque lá dentro do concurso público, na questão que eles vão estar dando um caso. Por exemplo, uma técnica de enfermagem fez uma medicação, não entendeu como que fazia, ela não sabia como fazia essa medicação e resolveu fazer essa medicação mesmo sem saber. Então ela entra em qual resolução? Na imperícia, na imprudência ou na negligência? Então sempre cai dessa forma. Então aí quando você entende o que é imperícia, imprudência e negligência, qualquer pergunta que fizer ali você vai saber responder. Então a dica número 3 que eu dou é essa: estude todinho o gabarito da prova que você vai fazer o concurso público. Dia da prova, hora da prova, as questões que vai cair na prova. Vamos supor, cada questão, às vezes eles fazem um cálculo, cada questão vale tantos pontos. Uma vez minha irmã fez uma prova de concurso público e ela falou assim, eu não vou responder essa questão, simplesmente eu já fiz todas, essa daqui eu não sei, não vou responder. E aí quando você não responde, dependendo da banca, você perde ponto. Então aquilo que você ganhou de ponto, por você ter deixado de responder uma questão, você perdeu o ponto. Então assim, eu sou assim, se eu não sei, eu chuto. Eu não sei, chuto. Entendeu? Eu deixo aquela que eu tô na dúvida por último, depois eu volto nela e se eu não me lembrei, se não veio na minha cabeça, não tem jeito, eu chuto. Mas jamais deixe de responder uma questão. Nesse concurso público que eu passei, e estou há 10 anos trabalhando já, eu vou contar pra vocês como é que eu passei nesse concurso público. Eu já tinha feito 2 provas de concurso público. Uma pro hospital, para trabalhar no hospital estadual, outra para trabalhar em CLT, e esse daqui era para trabalhar no estado de São Paulo. Então era prefeitura, CLT e estado de São Paulo. Prestei as 3 provas, fui lá, paguei, prestei não. Eu paguei as 3 provas, e aí estava esperando chegar o dia de fazer a prova. Eu queria muito passar numa prova da prefeitura, porque o salário da prefeitura é melhor. Então eu falei, eu quero trabalhar na prefeitura de São Paulo. E aí eu fui fazer como estudava, e na hora que eu ia fazer a prova, gente, nada, não passei na prova. Fiquei muito triste que eu não passei na prova, aí eu queria tanto passar nessa prova e não passei. Bom, então agora tal dia vai ser a prova do hospital para trabalhar na CLT. Fui fazer a prova, estudei para fazer a prova. Chegou no dia de fazer a prova, cadê?
nada de passar na prova, fiquei muito triste. E aí essa daí era uma próxima prova. Nessa época eu trabalhava no hospital particular. Era eu e duas meninas que a gente andava junto. Essas duas meninas que a gente andava junto, elas até passavam na prova, só que elas passavam com a nota lá embaixo, sabe? Tipo, a nota de corte, 5. Eu reprovava, nem me lembro quanto. Eu sei que elas passavam, elas falavam, a gente passou com uma nota muito baixa, não vamos ser chamada, não sei o quê. E eu ficava animando elas, vocês vão ser chamadas, vocês vão ver, vocês vão conseguir, não sei o quê. E eu mesma nada. E eu animava elas para fazer prova de concurso público, porque eu sempre queria ser concursada, né? E aí, eu animava elas. E aí elas passavam e eu não. Elas passavam em outra prova e eu não. Aí uma delas falou assim pra mim, meu Deus, você que fica animando a gente pra passar na prova de concurso público e você mesmo não passa, faz alguma coisa. Ora seu Deus, ora aí ao seu Deus pra ver se você consegue passar nessa prova que a gente vai fazer agora, próxima, pelo amor de Deus. Você tá provando em todas. Você que anima a gente e tá reprovando em todas. E eu fiquei assim, triste. Falei, quer saber? Não vou fazer, não vou estudar. Não vou estudar, não vou passar mesmo. Eu coloquei isso na minha cabeça, ficaram falando na minha cabeça. E eu falei, não vou passar mesmo, eu não vou estudar. Vou lá fazer a prova, não vou estudar, não quero nem saber. Aí quando chegou um dia antes de eu fazer a prova, à noite, tipo, era umas meia-noite, que meus filhos estavam dormindo, e era a hora que eu tinha chegado do serviço, que eu trabalhava no hospital particular, né? E aí eu cheguei em casa, falei, quer saber, eu vou fazer a prova amanhã, deixa eu ler aqui o edital, né, pra mim ver o que eles estão falando aqui. Aí na hora que eu tô lendo o edital, todinho, comecei a ler tudinho o edital, era a única coisa que eu ia fazer, ler o edital, porque eu não estudei nada, porque ia cair, não estudei nada. Quando eu chego no final do edital, fala lá, concurso público, cargo estatutário. Aí eu falei, meu Deus, cargo estatutário é aquele que não é mandado embora, é cargo efetivo. Era do estado de São Paulo, mas era cargo efetivo. Eu falei, meu Deus do céu, essa prova eu queria passar, porque é cargo efetivo, estatutário, é o melhor que tem, de todos. Aí eu fiquei, gente, agora? Um dia antes não tinha como estudar, não tinha como estudar. Aí eu falei, bom, seja o que Deus quiser. Concurso público muito difícil, e aí foi eu, minha colega, minha irmã fazer esse concurso público, minhas colegas do hospital particular fazer esse concurso público, era muita gente, né? O cargo era muito concorrido, muito, e não é que eu passei nesse concurso público. É uma coisa que eu não estava nem esperando, mas sabe por que eu passei nesse concurso público? Porque eu já tinha vindo fazendo concurso públicos anteriores, eu já estava reprovando de outros concursos públicos anteriores, então você começa a acostumar com a banca, com as perguntas, você vai acostumando. Mas assim, eu não prestei para vagas para negro, apesar de eu ter esse direito, mas eu penso assim, que é muito mais concorrido, porque muita gente é negro, moreno, então assim, eu deixei geral, para mim poder concorrer geral. Eu achava que a possibilidade era melhor se fosse geral, então eu não concorri vagas para negros, né? Concorri geral. Mas se concorresse também, eu tinha esse direito. Mas enfim, gente, o que eu quero falar pra vocês? Estudem as provas anteriores, estude a resolução do Corém e dê uma lidinha no edital da prova, né? Da prova que você vai prestar, é muito importante isso. Então agora vai a dica bônus, a dica número 4, bônus, que eu vou passar pra vocês. Se eu fosse fazer um concurso público hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem aqui, o que eu faria? Eu ia usar a inteligência artificial para fazer um resumo para mim de todo o edital da prova. Então, primeiro, eu ia pegar o edital ali da prova, ia ver o que ia cair em cada matéria, cada uma delas separadamente. Eu ia pegar todinha aquela matéria que ia cair, ia pedir para a inteligência artificial fazer um resumo para mim dessa matéria que ia cair, e falava assim para ela, ó, quero que você faça um simulado em formas de perguntas, né? Dessa matéria aqui, dentro das perguntas que a banca, vamos supor que a banca da Quadrix ou que a banca da VUNESP faz, né? Em cima das perguntas que elas fazem para uma criança de 10 anos entender. Então eu faria isso, eu fazia essa pergunta, eu jogaria tudo no ChatGPT, ele ia me dar todo um simulado, só vamos supor, de matemática, ele ia me dar um simulado. Aí eu ia fazer essa mesma pergunta de português, ele ia me dar um simulado. Ia pedir também sobre a nossa área, né? Pega um simulado de tudo da nossa área ali, para que uma criança de 10 anos possa entender todas as perguntinhas. E aí eu ia estudar em cima desse simulado também. Então é a mesma coisa de eu pegar as perguntas anteriores, jogar dentro do ChatGPT, o que falou lá no edital que vai cair, e jogar no ChatGPT também, e pedir para ele fazer simulados, perguntas, tudo em cima daquela banca. E ó, estudaria tudo em cima disso. E com certeza absoluta você ia passar nessa prova. Então, antes eu fazia resumo de tudo, né? Resumo até das provas anteriores. Hoje em dia, eu não preciso fazer esse resumo. O ChatGPT faz esse resumo pra mim, eu largaria tudo na mão da inteligência artificial. E ó, ela ia falar ainda pra você, porque a inteligência artificial, ela lê pra você. Então, você ia ouvir aquilo, você ia jogar tudo lá e ia ficar ouvindo aquilo, que é melhor ainda pra gravar as perguntas e respostas, melhor ainda.
Então é isso que eu ia trazer pra vocês, gente. Essas 3 dicas que eu trago pra vocês sobre como eu passei em concurso público e como eu faria pra passar em concurso público na área da saúde. E no próximo vídeo eu vou trazer pra vocês qual a diferença de você trabalhar no hospital particular e você trabalhar concursada. É isso, Deus. Até o próximo vídeo. Beijo, outro e tchau, tchau.